Não deu, Fluminense está eliminado do Mundial de Clubes. E agora vamos para o futebol doméstico 18/4. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Celebramos 25 anos de inovação. A Action Technology, líder em automação industrial, impulsiona a produtividade e transforma a indústria. Com servomotores a robôs industriais de ponta, somos o futuro. E para marcar esse quarto de século de sucesso, patrocinamos a transmissão do novo Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. Assim como no esporte, a excelência é nossa meta. Action Technology, inovação que move o futuro. Vem com a gente. Acesse actiontechnology.com.br. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Veio para o Bugrão, daqui para lá. Bola vem aberta no segundo pau. Toque de cabeça na trave! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Batista. 18h07. Grande abraço, muito obrigado pela audiência. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. E hoje tem presentes para você. 4 ingressos para o Wet n Wild, mais um rádio portátil da Mundial, que já vem com a tecnologia para você ouvir a Rádio Bandeirantes. Para participar é muito fácil. Entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no chat tem fixado um link, clique. No link vai para um formulário, preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. Repito, 4 ingressos para o Parque Aquático, o Wet n Wild, mais um rádio portátil da Mundial. Nós vamos, ao longo desse programa, divulgar o ganhador e a retirada é até no dia 14 de julho. Participe e boa sorte para você. Bandeirantes! Participe também do Fala Galera. Como você avalia a atuação da Ponte na vitória sobre o Tombense? Ótima, boa, regular ou ruim? Resultado foi justo? Opine. 97102-1493. 97102-1493. E qual a melhor e qual a pior atuação do Guarani nos últimos 6 jogos de invencibilidade na Série C? Vitórias sobre Retrô, fora de casa, Itabaiana e CSA. No Brinco, empates contra Figueirense, no Brinco, Floresta e Londrina, fora de casa. Opine.
97102-1493. 97102-1493. Com o gol de Elvis, Ponte vence o Tombense por 1-0 no Moisés Lucarelli e segue na cola do líder Caxias. Macaca volta a vencer em casa após 3 partidas e se aproxima da classificação à próxima fase. Elenco da Ponte se reapresentou na tarde de hoje, visando o duelo contra o São Bernardo no próximo sábado no estádio 1º de maio. Esse jogo terá a transmissão na tela da Band, sábado, 5 da tarde, além, claro, da transmissão pela Rádio Bandeirantes. Gé recebeu o 3º amarelo e desfalca a Ponte na próxima rodada. Gustavo, 25, centroavante reserva, não foi relacionado para as 2 últimas partidas por opção do técnico Alberto Valentim. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Valentim defende a atuação da equipe em vitória importante no Majestoso. Após anunciar Renan Castro como primeiro reforço, Guarani acerta a contratação de mais 2 jogadores para a sequência da Série C. Cadi, volante do São Bernardo, e Gabriel Silva, atacante do Vila Nova, serão anunciados nos próximos dias. Cadi Silva e Gabriel chegam para suprir as saídas de Natan Camargo e Rafael Bilu. Com a janela de transferências abrindo nesta quinta-feira, dia 10, Marcelo Fernandes espera contar com os novos reforços para o próximo compromisso diante do Ituano. Sem nenhum suspenso, o treinador contará com força máxima para a partida de domingo, às 4h30 da tarde, no Brinco de Ouro. Sem perder as 6 partidas, Guarani se aproxima de maior série invicta em quase 2 anos. Caso vença ou empate, na próxima rodada, o Bugre igualará as sequências da Série B de 2018 e também 2023. 7 jogos sem derrotas. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Marcelo Fernandes valoriza. É exatamente. Marcelo Fernandes, você vai ver no portal CB. Marcelo Fernandes valoriza. Ponto fora de casa. E hoje, portanto, não temos os temas do dia, o programa mais curto, mas temos um Na Lata. Breno Beretta e o seu destaque inicial. Alô, bebê! Abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você, boa tarde para quem tá ligado aqui na Rádio Bandeirantes, tanto pelo YouTube quanto pelas ondas do rádio, nos acompanhando. Meu destaque para a possibilidade de negociação do Messi com o Al-Ahly da Arábia Saudita. Existe o interesse, eles já estão conversando, ou seja, poderemos ter no futuro, nos Emirados Árabes, de um lado o Cristiano Ronaldo no Al-Nassr e do outro no Al-Ahly o Messi. E uma outra informação de mercado da bola, o Endrick poderá ser emprestado na próxima janela pelo Real Madrid para ganhar mais experiência. O Olympique de Marseille é um dos interessados, time da França, e o PSV da Holanda também está interessado, Batista. 18h13. Aliás, o Al Hilal já tinha um interesse no Messi quando o Messi saiu do PSG. O Messi preferiu ir para os Estados Unidos e agora faz uma nova investida para levar o craque argentino campeão do mundo. Quarta-feira é dia da tradicional, deliciosa, saborosa feijoada do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante.
Além da feijoada maravilhosa, tem almoço com buffet à vontade por quilo e pratos executivos e à la carte também. Todos os dias a partir das 11 da manhã até as 15 horas. E no jantar, a partir das 18 horas, tem o sensacional rodízio de pizza mais gostosa, a pizza mais gostosa de Campinas. E tem promoção, R$ 59,90 o rodízio de pizza e R$ 7,90 o chopp geladíssimo de 300 ml, de terça a sábado. E aí, vai nessa? Aproveite porque tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias pelo WhatsApp 19 97410 6068. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, ali na região central de Campinas, na esquina com a Cônigo Cipião. O estacionamento é pela Cônigo Cipião. Estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa noite. Olá, Batista, boa noite. Um grande abraço a todos, um abraço especial ao nosso ouvinte. Vamos ao Fala, galera. Como você avalia a atuação da Ponte na vitória sobre o Tombense? Ótima, boa, regular ou ruim? O resultado foi justo? Não dá para contestar, né? A Ponte fez um gol, foi mais competente e ganhou o jogo, que era o que interessava para muitos, né? Mas a atuação da Ponte foi ruim, mas o resultado foi bom. Então, conceito do jogo mais resultado regular. Qual a melhor e qual a pior atuação do Guarani nos últimos 6 jogos de invencibilidade? Vitória sobre o Retrô fora de casa, Itabaiana e CSA no Brinco? Olha, da maneira que foi, pela circunstância que foi, time desfalcado, a vitória contra o Retrô fora de casa. Empates contra Figueirense no Brinco, Floresta e Londrina fora de casa. Na partida contra o Figueirense o time não esteve bem. Então eu fico com a partida do Retrô, positivamente, e a partida do Figueirense, negativamente. Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço para você, boa noite. Alô, Batista, um abraço a você, um grande abraço aos amigos ouvintes do nosso Esporte em Debate. Vamos lá então para o Fala Galera. Primeiro a Ponte, foi razoável a atuação da Ponte, né? E a pergunta é exatamente isso. Como você avalia a atuação da Ponte na vitória sobre o Tombense? Ótima, boa, regular ou ruim? Uma atuação regular no segundo tempo, ruim na primeira etapa. A Ponte teve muitas dificuldades. O desempenho não foi bom, mas o resultado foi excelente. Até porque ela quebra uma sequência negativa de jogos em casa, tirou o pedido, ganhou o jogo, não foi brilhante, mas foi eficiente na medida. Fez ali na continha do chá, jogou para o gasto, mas ganhou o jogo e fez 3 pontos importantes. E para mim o resultado foi justo, sim. Por quê? Porque mesmo sem ter feito um grande jogo, a Ponte foi superior ao seu oponente. E no Fala Galera do Guarani, qual a melhor e qual a pior atuação do Bugre nos últimos 6 jogos de invencibilidade na Série C? Para mim, a pior foi no empate fora de casa contra o Floresta e a melhor foi na vitória fora de casa 2-0 contra o Retrô. O Guarani fez um grande jogo, Batista. 18:18. Desktop revolucionou os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é giga. Agora você escolhe o que mais importa para você. Quer produtividade total no home office? Com o Giga Home Office, sua carreira brilha.
Curte maratonar séries e vibrar com o seu time do coração? Com Giga Esportes e Cinema, você tem a emoção dos esportes e das grandes histórias. Juntos, é gamer raiz ou competitivo mesmo? O Giga Gamer te dá a velocidade que você precisa e com ele a vitória é certa. E se a prioridade é proteger quem você ama, o Giga Família garante diversão com segurança para os pequenos, com conteúdo adequado para cada idade. Agora, quer tudo isso junto? Vai de Giga Black, uma experiência exclusiva em um só lugar. E o melhor, planos a partir de R$ 169,99. Acesse agora desktop.com.br e assine já. Desktop, sempre ao seu lado. Bandeirantes. Esporte em debate, hoje até 19h30. Mesa de áudio Pedro Piscinato, ele que manda o som para todas as plataformas e para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, ele que faz a captação, corta e coloca a imagem no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha e muito obrigado pela sua audiência. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famigligiani, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famigligiani,
Da nossa família para a sua família. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 18 horas e 24 minutos em Campinas. Esporte em Debate hoje até às 19h30. Sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Olha, tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse para saber mais aromadazervas.com.br e transforme o sabor da sua vida. Ah, atenção! Não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Aê. Sensacional, é da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato, que comanda a Aroma das Ervas. 18h26, participe do sorteio de hoje. 4 ingressos para o Parque Aquático Wet n Wild, mais um rádio portátil da Mundial. 4 ingressos, mais o rádio para um ganhador. Participe, entre agora no canal de vídeos. Se você ainda não é assinante, entre lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e faça a sua assinatura. Não paga nada, é de graça e você concorre a presentes. Participe, boa sorte para você, é muito fácil. Você entra lá onde tem o chat que o pessoal deixa lá os comentários. Lá tem um link, clique no link, vai aparecer lá um formulário. Preencha o formulário e você terá até o dia 14 para retirar os presentes aqui na sede do Grupo Bandeirantes. Aqui na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799. Das 9 a 1 e das 2h30 até as 5h30 da tarde. Valeu! Manda pra cá a sua participação. Bandeirantes! 18h27. Informações da Ponte Preta. Ponte ontem venceu, quebrou um jejum, não vinha conseguindo resultado positivo em casa. Contra o ABC, empatou e ontem venceu por 1-0 Tombense. Breno Beretta, as informações da Macaca, diz aí, bebê. Bom, Batista, o time pontepretano, como você disse, quebrou uma série muito ruim no Majestoso. Foram 2 derrotas, 1 empate e ontem reencontrou o caminho da vitória diante do torcedor. Eu vou passar para quem não acompanhou o time da Ponte Preta, que entrou em campo ontem, né? O time da Macaca que venceu o Tombense, os atletas que atuaram nesse jogo tão importante, até porque o técnico Alberto Valentim deixou a equipe mais ofensiva nessa partida em relação à equipe que tinha vencido o Maringá no último final de semana. Quem atuou ontem? Diogo Silva no gol,
Maguinho na lateral direita, o Wanderson e o Emerson Santos na zaga e o Arthur foi recolocado na ala esquerda. No meio-campo, Lucas Cândido, depois entrou o Serginho no segundo tempo, Dudu, depois entrou o Jonas Toró também no segundo tempo, Elvis, que foi o principal jogador da partida, e depois entrou o Luiz Felipe, Everton Brito, e depois entrou o Léo Oliveira, Jean Dias, depois entrou o Diego Tavares e também o Gé no ataque. De início, vamos ouvir parte da entrevista do técnico Alberto Valentim. Ele falou em entrevista coletiva, inicialmente sobre o Gé, porque o Gé, durante a partida, principalmente no primeiro tempo, ele estava saindo bastante da área e o treinador foi questionado a respeito dessa situação. Uma boa leitura mesmo em relação ao Gé, que foi até um pedido nosso no intervalo para que ele não fosse muito para as beiradas, que ele centralizasse ali com algumas movimentações que nós pedimos no intervalo, que ele sustentasse mais esse jogo por dentro. Nós não estamos nós estamos vivendo jogo por jogo. Isso é uma coisa muito de verdade. A gente está tratando cada jogo como uma final, então nós não vamos fazer contas agora. A gente tem que fazer o que é continuando, melhorando, continuar somando para que nós nos classifiquemos da melhor maneira possível. Nós não vamos fazer... É lógico que tem uma matemática aí com 27, 28 pontos. Acredito eu que esse número vai dar a possibilidade da classificação, mas nós estamos pensando mesmo de verdade quanto mais nós pudermos somar, nós vamos fazer. Tá? Eu fiquei satisfeito, sim, e eu vou explicar para vocês o porquê. Nós falamos muito, se vocês lembrarem, pós-jogo, e foi até uma conversa que nós tivemos no intervalo pós-jogo no vestiário antes de eu vir para cá, foi que nós fôssemos equilibrados, não fôssemos afobados, com pressa, desorganizados para vencer o jogo, que a vitória viria, dentro de uma organização, dentro de obedecer às fases do jogo, e isso nós fizemos bem. Esse número de finalizações, às vezes, depois nós vamos ver com calma, mas muitas bolas passando na área, isso eu vejo como chances boas de gol, sabe? Que faltou ali um capricho de uma penúltima bola, faltou um posicionamento melhor na área, que eu preciso ver depois, esse preenchimento de área que a gente fala. Mas eu gostei do jogo, sim, porque a gente concedeu praticamente uma chance para o adversário de finalização no final do primeiro tempo, num contra-ataque deles. Controlamos muito bem o jogo. Repito para vocês, fizemos um jogo sem pressa, que dava para ver que a gente estava alternando as nossas construções ali de segunda fase sem pressa, e eu gostei do jogo, gostei muito daquilo que os jogadores fizeram. Foi uma semana voltada muito para que nós não tivéssemos a pressa, a ansiedade pelo fato dos jogos anteriores nós não temos vencido aqui no Moisés. Alberto, é claro que o torcedor vai sempre querer que a Ponte não só vença, mas também jogue bem, né? Nós jogamos bem. E essa cobrança sempre vai ser para cima de vocês, da comissão técnica, né? Eu gostaria que você falasse sobre justamente isso, né? E também sobre a volta do Elvis, porque ele é um cara muito importante, é claro, o torcedor quer sempre ver o Elvis jogando, né? Em relação a essa pressão, ela existe em todos os clubes, principalmente num clube onde é um clube de uma paixão muito forte, que é a Ponte Preta. Eu acho que eu falei isso aqui até nas minhas primeiras conversas com vocês, quando eu cheguei lá atrás, em dezembro. Mas aqui eu só tenho que tá feliz de tudo aquilo que nós estamos fazendo, de como tudo está indo, de tudo como está acontecendo. Se nós, lá atrás, no primeiro dia, 26 de dezembro, se nós fizéssemos vamos jogar lá no futuro, tá tudo bem, do jeito que as coisas estão indo, da forma que foi o Paulista, demos uma escorregada na Copa do Brasil e hoje, vice-líderes da competição e com o time apresentando um bom futebol, acho que todo mundo apostaria, todo mundo falaria que está ok. Dentro disso, os ajustes que nós temos que fazer, que a gente faz sempre, a melhora que nós temos que fazer, repetir coisas boas. Hoje uma das coisas que eu falei para os jogadores é repetir coisas boas, que a gente às vezes só fala de ajustes, mas repetir coisas boas que a gente tem feito nos jogos. Então estou muito satisfeito mesmo.
entendam bem, satisfeito e fazendo as cobranças devidas que tem que ser feitas individual e coletivas para que nós continuemos a crescer. Em relação ao Elvis, o Elvis é um jogador importante, é um ídolo da torcida, é um cara que eu já falei para vocês aqui, vocês gostam de perguntar sobre ele. Eu conheço muito bem o Elvis, é o terceiro clube que eu trabalho com ele está se doando muito, ele é um líder positivo aqui dentro da Ponte Preta. Tá? Não tem egoísmo da parte dele por nenhum outro, entende bem as funções, ficou no banco de reservas nos últimos jogos, entendendo os porquês, as nossas estratégias, ou seja, o grupo está na frente, o escudo da Ponte está na frente de qualquer jogador, não tem nem eu, nem nenhum no eu. Tenho nós aqui, tenho a responsabilidade de um ano importante, de recomeço da Ponte Preta. Então, repito para vocês, estou muito feliz com tudo que está acontecendo aqui esse ano com todos nós. Bom, tá aí a palavra do técnico Alberto Valentim, uma parte da entrevista coletiva que ele concedeu ontem, depois da boa vitória da Ponte Preta, né? 1-0 sobre a equipe do Tombense, recoloca a Ponte Preta a 1 ponto da liderança, o Caxias tem 24 pontos, a Ponte tem 23, resultado muito importante. O Gé tomou o 3º cartão amarelo. Está fora do jogo do próximo sábado, às 5 da tarde, contra o São Bernardo, fora de casa. Batista, querem comentar a respeito, primeiro, sobre o jogo de ontem, também o que disse o técnico Alberto Valentim, para daqui a pouco eu tentar projetar o time que vai entrar em campo, até mesmo a possibilidade de substituto do Gé? Sim, 18h35, eu começo com você, CH. O que você achou da entrevista e também a sua opinião sobre o jogo? Sobre a entrevista é protocolar, né? O treinador não vai expor os problemas, ele mesmo disse, eu acho que ele está correto. Ele não tem que ficar expondo certas coisas que ele não gostou, ele tem que jogar o grupo para cima, manter o grupo motivado, unido, porque esse é o princípio básico do futebol. Você ter um bom ambiente de trabalho e um bom vestiário. Isso ele faz muito bem. Os jogadores gostam dele e respeitam ele. Agora, sobre a análise técnica do jogo e dizer que o jogo foi bom, o resultado foi bom. Ele falou, poxa, nós precisamos as coisas boas, valorização de posse de bola, time muito lento e previsível. A maioria dos jogos que a Ponte teve dificuldade, ela enfrentou fortes defesas. E ela tem que ter um manancial, ela tem que ter um repertório de soluções para a partida muito diferente do que é apresentado hoje. Então não é só simplesmente trocar A por B, tirar Joãozinho por Luizinho. Existem uma série de situações dentro do futebol que você tem que trabalhar no dia a dia. Mas aí depende muito do conceito também. Então se você pegar pela ótica da campanha, o trabalho é bom. Não dá para discutir. É fato. A Ponte é vice-líder do campeonato e se recuperou em casa. Dito isso, eu tenho que falar do jogo para falar o que eu acho. O jogo foi tecnicamente ruim da Ponte, melhorou um pouco no segundo tempo, o resultado foi bom, era o que o time precisava, mas o que eu tenho de maneira repetida, eu falo toda vez que sou perguntado, esse time da Ponte não me dá segurança que na próxima fase vai sobreviver ou vai subir. Porque de chave de 4 precisa ficar pelo menos em primeiro ou segundo, aí já subiu. Não dá essa segurança. Eu acho o time muito frágil emocionalmente e com um repertório muito pequeno de jogo tático, não é? Mas vou repetir, a campanha é boa, o trabalho, todo mundo lá trabalha pra caramba, tá tudo certo. O que acontece é que, na minha opinião, quando você desempenha melhor, você está mais próximo da vitória. Não vai ser todo jogo que o jogador adversário vai furar como o atleta do Tombense furou no primeiro tempo e no segundo tempo a arbitragem marcar um pênalti inexistente, que foi o que aconteceu, mostramos hoje na tela da Band. Não é todo jogo que isso acontece. Então a Ponte precisa criar mais, jogar o melhor futebol, ser menos previsível e faz tempo. Desde o dia 26 de dezembro, como falou o treinador da Ponte,
Os erros são os mesmos. E até agora eu não tenho visto a correção exata, a necessária para melhorar esse desempenho do time. E para você, Tigrão, também a sua opinião sobre a Ponte Preta. Batista, eu acho que a Ponte jogou para o gasto. Fez o mínimo necessário para ganhar o jogo e este é o fato mais relevante. Ela quebrou aí uma sequência negativa, não ganhava em casa há 3 jogos. Ontem era o 4º jogo, vinha de 2 derrotas e 1 empate em casa, dos últimos 9 pontos. Tinha conquistado apenas 1 e não fez um grande jogo não. Aliás, muitas dificuldades do primeiro tempo. Time amarrado, um time lento no primeiro tempo, tocando de lado, sem poder de penetração, sem inspiração. E aí o Alberto mexeu, acabou com as alterações, dando um toque, pelo menos de mais intensidade para a equipe. Acho que mexeu bem, né? E, obviamente, com isso, conseguiu fazer ali o mínimo suficiente para ganhar o jogo de 1-0, gol de pênalti que ficou caracterizado em cima do Gé, penal bem batido pelo Elvis, e a Ponte acabou conquistando a vitória, quebrando, portanto, esta sequência negativa, colando no líder do campeonato, que é a equipe do Caxias, com 24 pontos, a Ponte foi a 23, então não deixou desgarrar. Eu acho que muito mais do que o desempenho foi o resultado. Sem entrar no mérito do desempenho, para mim ruim no primeiro tempo e razoável, apenas regular no segundo tempo, mas fica muito mais em evidência aquilo que aconteceu em termos da conquista dos pontos e da quebra da sequência negativa. A Ponte tirou o pedido, fez o resultado, ganhou o jogo, quebrou a sequência negativa de 9 pontos em casa, conquistando apenas 1, e colou novamente na liderança da competição. Então, não dá para elogiar o desempenho, mas dá para enaltecer o produto final auferido, que foi a conquista dos 3 pontos. A Ponte que perdeu o Gé, suspenso, tomou um cartão amarelo besta, estava lá se engalfinhando, discutindo com o adversário antes da cobrança de uma falta, e aí o juiz flagrou e acabou metendo o amarelo. O Gé vai fazer falta. Tomou o pênalti ontem, incomoda o tempo todo, vai fazer muita falta no jogo de sábado, dificílimo, contra o São Bernardo, lá no 1º de maio, em São Bernardo do Campo. Então, importantíssima a vitória. Encheu os olhos em termos de atuação? Não. Mas uma vitória meritória. Eu acho que, mesmo sem ter feito um grande jogo, a Ponte foi melhor do que o seu oponente. E, em função disso, para mim, um resultado correto, 1-0, com muitas dificuldades, mas um resultado extremamente importante, a conquista desses 3 pontos dentro de casa, depois de 3 jogos sem que isso tivesse acontecido nas 3 últimas rodadas anteriores, dentro do estádio Moisés Lucarelli. 18h42, há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso, como o presunto, e leve, como o peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura.
Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. E se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara no Iga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. Hoje, nos Donos da Bola, eu mostrei lá um vídeo. A Ponte publicou um vídeo, publicou, depois apagou. Publicou nas suas redes o lance do pênalti do Gé. A emissora oficial que transmitiu o jogo, pela câmera da emissora, pênalti claríssimo. Mas pelo vídeo publicado pela PON TV, dá para ver claramente que o Gé se jogou. Então é incrível, né? A Ponte acabou produzindo um material contra ela própria, porque pela emissora oficial, pelas imagens da emissora que estava transmitindo o jogo, não deu para ver esse lance. Aliás, ao contrário, né? É muito claro quando o zagueiro vem por baixo da carrinhada e aí o Gé cai na área. E o árbitro que vinha de frente para o lance, antes da chegada da entrada da área, teve a mesma visão que a câmera. Ou seja, a impressão total de pênalti. Todo mundo falou que foi pênalti. Mas esta imagem da PON TV, que publicou, depois apagou, só que rede social é assim. Publicou, não adianta apagar. O print é eterno. Ou no caso do vídeo, o vídeo também é eterno. Então não houve pênalti e a Ponte foi beneficiada pela arbitragem. 18h46, já projetando o próximo jogo da Macaca. Breno Beretta. Batista, o Elvis é o único desfalque da Ponte Preta, recebeu, o Elvis não, o Gé, né, melhor dizendo, recebeu o terceiro cartão amarelo na partida. Você até comentou, foi um cartão besta, a gente pode dizer assim, até porque foi por reclamação. E como o Gé não estará no jogo do próximo sábado, o que eu estou imaginando? Que o técnico Alberto Valentim vai colocar um sistema mais defensivo, por quê? Porque o Gé hoje não tem um substituto no elenco da Ponte, não tem um centroavante de ofício no banco de reservas, não ficou nos últimos jogos, o Gustavo 25, que seria essa possibilidade, ele não vem ficando no banco. Ou seja, não acredito que ele vai entrar em campo com um atacante ou com um centroavante. O que o treinador pode fazer? Ele pode recolocar o Léo Kovic na lateral esquerda e recolocar o Arthur na zaga, fazendo um trio com Wanderson, Emerson e também Arthur, ou mesmo colocar um volante nesse time da Ponte. Pode colocar o Léo Oliveira, por exemplo, para jogar nesse meio-campo, pode colocar o Luiz Felipe para jogar nesse meio-campo. O Serginho, que é uma possibilidade, colocar o Serginho, por exemplo, de meia, eu não acredito, porque vai ficar um time mais ofensivo também, e a Ponte fora de casa tem jogado mais defensivamente. Lembrando que o time do São Bernardo está no G8, né? Hoje é o 8º colocado com 16 pontos, é um adversário direto da Ponte Preta. E vocês até comentavam na hora do almoço, nos Donos da Bola, Batista, você e o CH fazendo uma projeção de pontos, o Gleger também, do que a Ponte Preta precisa para se classificar. Se a gente pegar o ano passado, por exemplo, o Remo, que se classificou em 8º lugar,
teve 26 pontos na primeira fase. O Náutico, que ficou de fora, teve 25, ou seja, 26 seria uma pontuação também para esse ano. Hoje a Ponte tem 23 pontos, com segurança uns 5 pontos, mas eu acredito que mais uma vitória já coloque a Ponte Preta definitivamente nesse G8, Batista. Legal, 18h49, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória da Ponte Preta sobre o Tombense pelo placar de 1-0 em jogo realizado nesta segunda-feira à noite no estádio Moisés Lucarelli para um público de 4.517 torcedores e uma renda de R$ 72.530. A Ponte venceu por 1-0, gol de Elvis a 29 minutos cobrando o pênalti da etapa final. Diogo Silva, Maguinho, Wanderson, Emerson Santos e Arthur, Lucas Cândido, Dudu e Elvis, Everton Brito, Gia Dias e Gé. Foi o time da Ponte que iniciou a partida. Entraram ainda no decorrer do jogo Serginho, Toró, Luiz Felipe, Léo Oliveira e Diego Tavares. A equipe do técnico Alberto Valentim. O tombense de Matheus, Léo Pereira, Jansson, Roger Carvalho e Kaique, Rickson, João Pedro, Mila e Rafael Silva, Jefferson e Zé Eduardo, este é o time do tombense do técnico Raul Cabral. Portanto, o único gol do jogo marcado por Elvis. A arbitragem foi do Daniel Blanco de Roraima. Vitória da Macaca. Depois de 3 jogos, a Ponte volta a vencer do Moisés Lucarelli. 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Ponte Preta 1, Tombense 0. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. 18h53. E aí, como anda a manutenção do seu carro? Atenção para a dica da Rocha Autopeças. Não espere o veículo quebrar para correr atrás da solução.
faça manutenção preventiva. Ela evita danos maiores, gastos inesperados e, claro, protege você e toda a sua família. Revisões regulares é fundamental para evitar falhas mecânicas, prolongar a vida útil do veículo e também para você não ter dor de cabeça, né? Faça revisões periódicas e dirija tranquilo, sem surpresas desagradáveis. Escolha uma oficina da sua confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais e importadas, originais ou de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo confiança sobre 4 rodas. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá tem o endereço das 7 lojas e também tem o número de WhatsApp para você falar diretamente com o vendedor. Encontre a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. 18h55, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, CH, Tigrão, Adilson do Botafogo. Ô Batista, você anunciou aí na hora do almoço e tal que o Guarani está contratando 2 atacantes, né? E um volante. Ok, tal. Tá contratando atacante pra quê, afinal de contas? O Mirandinha tá aí e até hoje nunca jogou. O técnico joga na retranca, só joga na retranca. E o Brunão fica lá se matando sozinho na frente. O time com 500 zagueiros, 400 meio-campos, volantes, e não põe um atacante para ajudar o Brunão, entendeu? E assim, o Mirandinha já jogou com ele, já tem um certo entrosamento, é um jogador de velocidade, mas não. A melhor opção dele quando ele vai fazer substituição é o Isaac. Cara, então eu não entendo por que tá comprando, que tá trazendo atacante, né? O Mirandinha tá aí só de enfeite. E no jogo que ele entrou lá, em poucos minutos, o único jogo que ele entrou, ele fez muito mais que muitos atacantes. Às vezes ele prefere colocar o Luiz Miguel do que o Mirandinha. Eu não entendo isso. Então, isso daí dá uma certa irritação nesse técnico retranqueiro. Um abraço, Adilson do Botafogo. Abraço, mais um. Boa noite, Batista. Boa noite, equipe, toda a rádio. Vamos lá, o Fala Galera da Ponte. Eu vou classificar o resultado como regular, afinal ela ganhou o jogo, tá bom. 3 pontos, uma classificação. Agora, eu esperava bem mais do time do que o que ele vem apresentando. Eu estou muito preocupado com os próximos jogos, principalmente os decisivos, viu? Mas é isso aí. Atuação regular na minha avaliação. Abraço! Você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. E ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam
e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra a sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. 18h59, informações do Guarani. Breno Beretta, diz aí, bebê. Batista, antes da gente projetar o time do Guarani, que vai entrar em campo no próximo domingo, 4h30 da tarde, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, mais um jogo importante para o Guarani buscar os 3 pontos e, quem sabe, entrar no G8 de vez, não dependendo de outros resultados. Eu vou falar a respeito de reforços. Eu já trouxe hoje nos Donos da Bola, na tela da Band, primeiro reforço que o Guarani deve trazer, né? Isso além do Renan, jogador que já está treinando, lateral esquerdo, já está treinando e a partir do dia 10 pode ser utilizado pelo técnico Marcelo Fernandes. O Cadi Silva, ele que é meia/volante, pelo que eu conversei com algumas pessoas que acompanharam bastante o Cadi, ele é mais um segundo volante, que pode chegar até um pouco à frente, mas ele atua como um segundo volante. Esse jogador tem 29 anos de idade, ele é destro, tem 1,82 m e ele estava na equipe do São Bernardo, fez 7 jogos, melhor dizendo, em 2025. Em 2024, ele jogou bastante com Londrina, fez 24 jogos e marcou um gol. Também jogou pelo Água Santa no ano passado, fez 2 jogos e marcou um gol. Esse é um dos reforços que o Guarani está trazendo. Cadi Silva, ele que é um segundo volante, podemos dizer assim. E o atacante que o Guarani está trazendo, não é parente dele, também é Silva, Gabriel Silva, 26 anos, esse jogador atua tanto como ponta esquerda quanto ponta direita, é um jogador destro, tem 1,77 m e esse atleta estava no Vila Nova, fez 19 jogos em 2025, marcou um gol. E no Água Santa ele fez 11 jogos, jogou pelo Água Santa também nesse ano de 2025 e fez 3 assistências. No Vila Nova ele fez 1 assistência e marcou um gol. Quer comentar a respeito desses reforços, Batista, antes da gente projetar o time e também falar de Copa Paulista? Sim, bom, CH, Cadi, você já falou ontem, né? Quando o Breno Beretta deu a informação em primeira mão. E o Gabriel Silva, conhece, já viu jogar em CH? Conheço os 2 jogadores, o Cadi, como disse ontem, é um jogador comum. De repente vem aí, vamos torcer para que isso aconteça, faz um bom campeonato, mas é um jogador tecnicamente inferior a todos que o Guarani tem no meio campo. E eu imaginava ou imaginaria, ou projeto, não é, que o Guarani tenha que trazer mais qualidade. Não sei, de repente dá certo, vamos torcer para isso acontecer, mas é um jogador que eu conheço e acho comum. E o atacante, Água Santa e Vila Nova, é um jogador de característica que o Guarani precisa. E qual é essa característica? Jogador de lado de campo com velocidade. É um jogador interessante. Agora, para chamar de reforço, é só colocando na arena, vendo como é que o Marcelo Fernandes vai encaixar, se é que vai conseguir, esses jogadores que estão chegando. Pelo menos o Guarani está se mexendo, não é? Sabe, todo mundo sabe, o Marcelo Fernandes também sabe, que para ter algo mais no campeonato, o Guarani precisa se reforçar. E me parece que vai tentar contratar. Se é esse nível de jogadores na próxima janela, porque o que o Guarani está dizendo é de 4 a 5. Já trouxe o lateral esquerdo, um volante do São Bernardo e o atacante do Vila Nova. Dos 3 jogadores, não dá para cravar nenhum dos 3
que tem a condição de ser titular no Guarani, Batista. Seguindo o bebê. Bom, Batista, já projetando o time, o provável time para encarar o Londrina no próximo final de semana, o ouvinte falou agora há pouco, né, o torcedor do Guarani, que espera um Guarani mais ofensivo, que o Mirandinha, por exemplo, possa ser utilizado. O Mirandinha entrou muito bem no jogo contra a Itabaiana, a vitória do Guarani em casa, e depois ele não entrou mais. É uma possibilidade para deixar o time mais forte. Para o Bruno Santos ter um companheiro, até porque o Bilu foi embora naquele jogo, foi o último do Bilu, aliás, né? No segundo tempo entrou o Mirandinha, então existe a possibilidade de entrar um atacante nesse time do Guarani, e eu acredito nisso, até porque contra o Londrina, o Marcelo Fernandes colocou um time mais defensivo, é muito provável que ele tire, por exemplo, um zagueiro, jogou com 3 zagueiros, não há necessidade de fazer isso no jogo contra o Ituano. O Alisson deve sair. Aí o Andrei no gol, na direita o Cicinho, na esquerda o Emerson, naturalmente. Na zaga, o Rafael, que marcou o gol da gol do empate, melhor dizendo, com Londrina, ao lado do Alan Santos, que é o capitão do time. Aí no meio-campo, acredito que ele vai manter o Kelvin e também o Sarará, além, é claro, do Diego Torres na armação das jogadas. O Caio Melo também, para mim, é uma dúvida, porque ele não foi bem no jogo contra o Ituano. Ele era titular do time, mas não sei se ele vai manter o Caio Melo, ele pode tirar o Caio Melo, tentar colocar mais um outro jogador, o próprio Giovani, que entrou no segundo tempo, o Cauã. É um jogador muito interessante, né? Porque o Cauã vem dando mobilidade para o time e ele é meia, poderia até jogar com o Diego Torres. É uma outra possibilidade para o técnico Marcelo Fernandes armar o time. Lembrando que ele tem nesta quarta-feira treina na quinta, na sexta e também no sábado. O jogo é só domingo às 4:30 da tarde. Quer comentar a respeito dessa situação antes da gente falar da Copa Paulista, Batista? Sim, com certeza. Quero ouvir o Tigrão falando do Guarani, mas antes, um rápido intervalo e depois seguimos falando do Bugre. Agora, 19h06. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. É bom de contar, é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento em poupançapremiadasicredi.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas
Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 19:08, vamos lá, Tigrão, falando do Guarani. Bom, o Guarani vai fazendo aí algumas contratações pontuais para repor alguns jogadores que acabaram saindo, né? Então, por exemplo, esse Cade, volante aí do São Bernardo, e o Gabriel Silva, eles vêm, claro, para repor, não estão ainda oficialmente anunciados, mas já está tudo certo, e vem para repor as saídas do Natan e do Rafael Bilu. Não sei se vão ter a mesma bola, se estão à altura, mas é importante que o Guarani pontualmente vai preenchendo aí as lacunas que foram deixadas com a saída de jogadores importantes e que eram titulares absolutos. Então, esse momento do Guarani, de invencibilidade de 6 jogos, se aproxima aí, né, de um período distante em que o Guarani ele vai quase que quebrando um recorde que tinha aí para igualar uma sequência de 2018 e também uma outra de 2023, quando conseguiu ultrapassar um período de 7 jogos sem nenhuma derrota. Isso por si só mostra que o time evoluiu muito sob o comando do Marcelo Fernandes, e na partida do domingo contra o Ituano, o Guarani tem tudo realmente para igualar essa sequência positiva, ganhando o jogo do Ituano, que se reabilitou, é verdade, no sábado passado fazendo 2-0 no Retrô, mas o Guarani, dentro dos seus domínios, tem tudo, mas tudo mesmo, para se consolidar, para confirmar esse momento positivo que ele vive dentro da competição. E está ali, coladinho no G8, diferença de 1 ponto, e eu me atrevo aqui a dizer que se ganhar o jogo, independentemente do que aconteça nos outros jogos, que envolvem equipes que estão brigando pela classificação, de que o Guarani vai garantir a sua entrada ao final da rodada no G8, desde, obviamente, que ocorra a vitória. Então são motivos suficientemente fortes para que a equipe se desdobre ao máximo, se entregue, se empenhe ao máximo para ganhar esse jogo contra o Ituano. Por quê? Entra no G8, que é algo que era inimaginável até algumas rodadas atrás, e ainda iguala aí uma sequência muito positiva de 7 jogos sem perder dos anos, primeiro de 2018 e depois de 2023. E você quer saber o que é que eu acho? Eu acho que o Guarani, pelo que vi do Ituano e pelo que tenho visto do Guarani, é favorito sim para vencer essa partida e para conquistar mais 3 pontos positivos. São 19:12, vamos lá, Breno, informações do Guarani, Copa Paulista. Na Copa Paulista, o Guarani não tá bem, Batista. Se tivesse vencido o São Bento lá em Sorocaba, por exemplo, poderia ter ultrapassado o São Bento e se reabilitado. Hoje o Guarani ocupa a 5ª posição no Grupo C, tem 4 pontos, mesmo número de pontos do Paulista, perde no saldo de gols, e na próxima rodada vai encarar o Rio Branco, que é o lanterninha desse grupo, que tem apenas 2 pontos. O técnico Marcelo Cordeiro, depois do empate com o São Bento, falou a respeito das dificuldades da partida, principalmente do gramado e da arbitragem. Vamos acompanhar um trechinho. Primeiro dizer que, infelizmente, o campo não tinha a mínima condição do jogo. O campo um estado muito ruim mesmo, então a gente sabia da dificuldade que ia ser o jogo de muito contato, bola viva o tempo inteiro, e a gente tinha um time técnico e leve na frente, né? A gente tinha praticamente 4 jogadores de lado, né? O Maicon jogando mais centralizado, o João numa ponta, o Hilton flutuando junto com o Pablo por dentro. Então acho que a gente fez um bom primeiro tempo, tivemos algumas oportunidades, um gol anulado ali, onde a gente poderia ter saído na frente, algumas outras jogadas
onde o campo prejudicou, numa transição junto com o Riuta, outra com o João Vitor. No segundo tempo, depois da expulsão, foi outro jogo. Outra coisa que prejudicou bastante hoje, sei que é difícil falar, mas foi a arbitragem. Eu perdi o Cauê no primeiro tempo com um rasgo na perna, na verdade com um buraco na perna, estava dando ponto agora no vestiário, então tive que fazer uma substituição já no primeiro tempo, num lance que no mínimo era cartão amarelo, no mínimo, mas a verdade, onde foi a falta, era para ter sido expulso o jogador. E aí muda toda a estratégia, você já perde uma parada e uma substituição no primeiro tempo. E depois da expulsão foram 23 minutos com um jogador a menos. Então, o que nós fizemos ali foi fazer uma linha de 4, uma linha de 5 com outra de 4 na frente. A gente sabia que seria muita jogada aérea e dentro das circunstâncias acaba sendo um bom resultado. Acho que nós fizemos por merecer sair com a vitória, mas jogar com um jogador a menos na casa do adversário, com a dificuldade do gramado como estava hoje, não é comemorar, mas é um ponto válido. E agora é trabalhar essa semana aí para que a gente possa fazer um bom jogo diante do Rio Branco na próxima semana na nossa casa. E o jogo será na próxima segunda-feira, às 19h, no estádio Brinco de Ouro. Agora, falando em jogadores que poderão ser aproveitados pelo técnico Marcelo Fernandes, hoje, Batista, eu só vejo 3 jogadores nesse atual elenco, pelo menos dos que atuaram na última partida. O Ryuta Takahashi, que eu gostaria até de ver entrando no segundo tempo, um cara de muita mobilidade. O João Vitor, que já jogou nesse time do Guarani, é um atacante de muito futuro. E o Emerson Júnior, goleiro, que eu ainda não vi no time principal, né? Para mim, só os 3. Do resto, eu acho muito difícil o Guarani conquistar o título, por exemplo, para tentar a vaga na Copa do Brasil do ano que vem. 19h15, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 19h18, Léo do Centro, pela imprudência e imperícia
qualquer contato do jogador do Tombense no lance com o Gé, independentemente do que o vídeo mostrou, caracterizou pênalti. E houve este contato. Léo do Centro. Respeito demais a sua opinião, mas o vídeo mostra claramente que não houve o contato. Mas hoje também no jogo do Fluminense contra o Chelsea, a bola claramente bate no braço, desloca o braço do jogador e o árbitro foi no VAR e não deu pênalti para o Fluminense. Então, a arbitragem é um negócio confuso, né? Então, olha aí, estamos mostrando neste momento, de novo, o lance para quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não vejo o toque do jogador. Ele vem na carrinhada para acertar a bola, não acerta a bola. Quem toca na bola é o Gé e o Gé cai por cima do jogador do Tombense. Mas respeito a sua opinião. Ouvinte no ar, mais um. Boa tarde, Batista, Valdenê, Carlos Henrique. Aqui é o André Jardim Uruguai. Fala pra mim, o Elvis fez o gol ontem, pôs a mão na orelha, querendo ver a torcida. Ele quis o que com isso? Eu não entendi muito bem, entendeu? Por quê? O Elvis não tá jogando nada, tá? Tá fora do peso, na minha opinião, para um jogador profissional, inadmissível, tá? O peso que ele tá bom? Não dá mobilidade pro time, vive de bola parada e nem isso tá acertando ultimamente, entendeu? Aí faz um golzinho de pênalti lá e vem com o vidinho, a mão na orelha pra torcida. Eu não entendi muito bem não. Alguém consegue me explicar o motivo disso aí? Abraço pra vocês. André Batista, Jardim Uruguai. E mandar um abraço pro Rafael Bueno, que é ouvinte assíduo de vocês também. Abraço, Rafa. Beleza, valeu, Rafa, e também o André Batista, Jardim Uruguai. Ô, Breno, você conversou com o Elvis no final do jogo, ele comentou alguma coisa a respeito desse episódio, né? Marcou o gol e saiu com a mão na orelha. Sabe que na hora eu achei estranho também, Batista, porque ele foi correr para comemorar do outro lado, do lado oposto da torcida, do lado da Vitalícia, onde não tinha ninguém, e também saiu com a mão na orelha. Eu não sei, às vezes não foi para o torcedor que ele quis fazer esse tipo de situação, às vezes foi para quem é crítico dele, quem é crítico do peso dele, algo desse tipo, eu imagino, né? Ele não falou nada sobre isso, muito pelo contrário, ele estava de cabeça super fria e na saída do gramado, até amanhã a gente vai reprisar aqui na Rádio Bandeirantes, ele falou, foi muito tranquilo, disse, ó, se for para ficar no banco eu fico, o importante é a Ponte Preta, é ajudar a Ponte Preta, foi isso que ele disse. E também, né, o cara colocou a mão no ouvido e aí vai colocar o cara, por isso, lá no Monte Gólgota, onde Cristo foi crucificado. Pô, para com isso, pô. É chapéu em ovo e chifre na cabeça de cavalo. Não sei se ele está insatisfeito com alguma coisa, mas o Elvis é um cara que tem uma dedicação, um cara que se supera, um cara que entrega. E marcou um gol importantíssimo para o time da Macaca. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Wilson de Marques. A Ponte Preta é o time que pratica o pior futebol mais feio da Série C. Eu assisto todos os jogos pela televisão e, olha, eu vou te contar, né? O time é muito ruim. Tá certo que o resultado tá vindo, mas não empolga. Ontem foi um sufoco. Apesar que se pegasse um time um pouquinho melhor, teria perdido o jogo. Porque de futebol, a Ponte Preta não apresenta nada. Primeiro, os zagueiros querem lançar. Laterais que não sabem cruzar. Não tem profundidade. Meio campo, só de ladinho e para trás. Pega a bola, vira, joga para trás. Pega a bola, vira, joga para trás. Elvis sem intensidade.
E os atacantes morrem de fome. E os atacantes, para pegar a bola, tem que voltar. Quando volta, deixa o espaço grande e não consegue concluir a jogada. Então, olha, tá decepcionante. Um abraço, isso demais. Abraço. Hoje até na tela da Band eu fiz um comentário. O campeonato é um campeonato onde não é a performance que vai levar o time da Ponte de volta para a Série B. Futebol é um negócio interessante, né? Ao longo da história, times que tiveram performances extraordinários. A Hungria de Puskás, 54. Performance, um futebol vistoso, maravilhoso. Não levou a taça. A Holanda, 74, carrossel holandês. Time espetacular, uma seleção maravilhosa. Não ganhou o campeonato. Brasil, de 82, Tele Santana. Ninguém jogou mais futebol do que aquele time do Tele Santana. Não ganhou o campeonato. Então, a Ponte tem que ganhar os jogos. Não interessa como. E sair muito rapidamente dessa Série C, que é uma divisão onde, se acontece uma fatalidade, vai lá, já tem que no ano seguinte retornar para a Série B, que é um campeonato bem mais atrativo e com visibilidade para disputar. Então, tá ganhando, né? É o que importa no momento, é a vitória. E agora na lata. Responde na lata. E antes do Na Lata, vamos ao sorteio. Um ganhador apenas para 4 ingressos para o Ethno Wild, mais um rádio portátil da Mundial. Aê! Gisele Quadros Nunes. Gisele Quadros Nunes. Parabéns, telefone 19 e o número 99531 e os 4 números finais que não vou divulgar, evidentemente. Tem até o dia 14 para retirar aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, na saída para Valinhos, das 9h à 1h e das 2h30 até às 5h30 da tarde. E muito obrigado para todos que participaram. Os resultados de Fluminense, Palmeiras, Botafogo e Flamengo na Copa do Mundo de Clubes chamaram a atenção do mundo do futebol e também de pesquisadores. Uma empresa de inteligência esportiva apontou em seu estudo que a Liga Brasileira é a 6ª melhor e a 2ª mais equilibrada do mundo. O Brasileirão ficou atrás da Premier League Inglaterra, La Liga Espanha, Bundesliga, Alemanha, Série A, Itália e Ligue 1 da França, entre as melhores ligas. Já em competitividade, apenas os Estados Unidos, a Major Soccer League, está à frente. E a ICH, você concorda com esse estudo ou não? Chamar a Liga 1 da França como melhor em qualidade técnica do Campeonato Brasileiro, entre outras aberrações aí, não concordo não. E você, Bebê? Eu concordo em partes, Batista. Como disse o CH, a Liga da França tem até bons times, né? O próprio Paris Saint-Germain. Mas aqui no Brasil, se a gente pega Campeonato Brasileiro, não dá nunca para saber quem vai ser o campeão. Tem sempre uns 8 times disputando o título. Então, eu acho que o Brasil é mais forte do que a França. Mas quanto às outras ligas, a Alemanha, eu concordo, Inglaterra, eu concordo também que são mais fortes. E você, Tigrão, a sua opinião sobre o tema? Não concordo com esse estudo, não. Vamos lá na lata, porque hoje a bagaça aqui é mais curta. É isso aí. Pô, se a Liga Americana for mais competitiva do que o Campeonato Brasileiro, então eu vou ter que jogar meu travesseiro fora, porque burro dorme de pé. Nem uso travesseiro mais. Não concordo. Vamos lá, Tigrão. Eu sigo com você. Thiago Silva é ídolo em 3 dos 4 clubes que participam das semifinais do Mundial. Chelsea, que hoje
2-0 venceu o Fluminense, PSG e o próprio Fluminense. E aí, qual o conceito na carreira do jogador? Ótimo, bom, regular ou ruim? O Thiago Silva é um grande zagueiro, cumpriu uma carreira espetacular, sempre jogando por grandes clubes e o conceito dele é bom. E você, bebê? Opa, perdemos o som do Breno Beretta. Eu esqueci de apertar o botão, Batista. Para mim, um conceito bom também é um jogador que está até hoje em alto nível com a idade que ele tem, né? 40 anos. E você, CH? Thiago Silva, conceito bom. Vamos lá, CH, qual o seu palpite? Pode ser com um placar, se quiser, para o duelo de amanhã entre Real Madrid e PSG. Lembrando que ontem você acertou a saída do Fluminense da competição. Pelo segundo jogo, hoje já tivemos então o primeiro finalista e o segundo sai amanhã na Copa do Mundo de Clubes em CH. Quem fará a final contra o Chelsea será o Paris Saint-Germain. E você, bebê? Jogo muito equilibrado, eu aposto em 2-1 para o PSG e concordo com o CH. E você, Tigrão? Para mim vai dar Paris Saint-Germain. Este deve ser o adversário na final do Chelsea, que eliminou o Fluminense agora há pouco lá nos Estados Unidos. Valeu, muito obrigado ao CH que participou do programa de hoje, o Tigrão e também o Breno Beretta. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Amanhã estaremos de volta também um pouco mais tarde, depois do jogo do Mundial de Clubes. Na sequência vem a Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora...